compraria quando o preço chegasse nas médias, Uhum. né? E continuasse esse cenário. As maiores barras são as verdes. Quem está demonstrando mais força são os compradores. Os vermelhos não conseguem continuar uma movimentação. E aí, quando chegasse às médias, provavelmente ia criar o cenário perfeito para fazer as entradas. Uhum. Entendi. Aí o próximo candle vermelho. Sim. Voltando. Nesse candle aqui tu ainda esperaria. Ou tu já descartaria uma Não, com operação de compra. certeza. Ainda estou aguardando. Mas é óbvio que a força ainda é compradora. Se for para pensar em trade, é compra. É, né? Então aqui tu esperaria fazer um pullback e romper essa máxima ou o quê? Não tem rompimento de máximo. Tô pensando em alguma falha na movimentação de baixa. O mercado tentando produzir uma movimentação de baixa, falhando, aí eu compro. Ah, entendi. Segundo candle. Sim, não Mínimas tá e dizendo nada, máximas e pode continuar. mínimas para baixo. Aqui tu ainda esperaria, né? Tá vendo que Sim, tá quase aí para fazer um pullback no primeiro topo do dia, né? Entre aspas. Primeiro candle do sim, mas dia. Ó, eu tô totalmente. O mercado pode fazer pullback, pode continuar subindo, eu tô fora. uhum. Aí rompeu. Tá quase que fechou a barra elefante. E aí? Continuaria esperando. Continuo esperando. Mas é que tu já consideraria uma consolidação, né? No caso. Ou não? Oi? Aqui tu já consideraria uma consolidação, né? Que Não, também ainda que não. ainda não. Tá cedo, mas dá pra ver que o mercado tá lateralizado. Como eu te falei, Uhum. como o mercado, o viés é de alta, porém já subiu muito com gap. O mercado precisa dar aquela respirada. Então a gente está esperando Ah, isso. E entendi. dentro dessa respirada, o que que a gente espera? A gente espera uma lateralização, porque isso vai confirmar a força de alta, porque os vendedores não estão conseguindo descer dessa região. Só que dentro dessa lateralização, a gente quer candles verdes contundentes, né? Que é uma forma de demonstrar que os compradores estão mais fortes, né? Uhum. E a gente quer ver, Então, pera aí. Aqui tá o mercado, né? sim, Aqui o primeiro candle. Pera aí. Aqui tá o primeiro candle. O primeiro candle foi de baixa. O segundo candle pequenininho, o outro pequenininho, o outro já deu uma estourada, deixou um sim. E aí pavio. a gente quer ver sempre os verdes maiores do que os vermelhos. É uma forma de demonstrar também força. Uhum. Tá, entendi. Então aqui, ó, como tá ali, né? Os candles pequenos, e aí o que que tu vai A esperar? gente Porque. tem. Aí quando a gente tem uma barra vermelha grande, ela não consegue ser continuada. Vem outra barra pequena que logo que tem a sua reversão. É, o candle maior, né? Mas onde é que é a Sim. entrada? A tua entrada é quando? É ainda dentro dessa caixa, quando rompe esse candlezinho pequeno que não tá demonstrando força de baixa e vem um e faz Sim, pá. mas aí eu preciso de médias móveis para confirmar. Sim, entendi. Preciso de alguma coisa Mas, confirmando essa. mas tu não acha que a média móvel aqui ela já vai estar meio Não, atualizada aí é dentro? outro contexto, calma. Aí é outro contexto. Aí é Uhum, uma outra forma de operar. entendi. Dentro desse contexto que a gente está de abertura, a gente tem um contexto onde a gente está esperando as médias móveis, porque elas funcionam como um suporte muito forte, Uhum. nesse caso. Então, Entendeu? no caso, as médias móveis elas não estão sendo critério de entrada, elas estão sendo suporte. É isso. Então, é uma forma de um suporte forte, Ah, entendeu? Ela também é critério de. E também é critério de entrada como consequência. entendi. Então ela serve ali para demarcar uma área que Sim. se cair para baixo Sim, se o preço rompe a média, por exemplo, imagina que a média móvel está chegando aí no preço. uhum, E o preço rompe a média móvel, eu tenho uma região super forte que não deve ser rompida sendo rompida. Então eu não tenho uhum, entrada. entendi. Eu posso, inclusive, ter entrada contra a tendência de alta, né? Que aí já seria uma outra história. Uhum, entendi. Tá, então vamos Mas o continuar que que aqui. a gente está esperando? A gente está esperando, assim, no cenário ideal, a gente está esperando uma lateralização, o mercado continua nessa lateralização, né? Uhum, E depois disso, a média móvel, ela vai aproximando do preço, o preço vai na média buscar um pullback, né? Vai testar o preço da média móvel.
E ali o cenário ideal, os vendedores estão tentando fazer uma movimentação de baixa, falha na média móvel, né? Deixa ali um sinal de entrada e a partir daquilo ali a gente está entrando ali. Quando a gente identifica essa falha nos vendedores de empurrar o preço para baixo Uhum. e a gente volta lá no comprado. Entendi. E isso assim, é uma coisa que acontece quase todo dia na abertura do mercado. Aham. E quando já Se a tá gente for acima? observar, E nesse momento aqui? esse momento aqui tá rompendo a média de 8, então a gente ainda tá Uhum. na mesma. Entendi. Vou botar aqui. Aqui continua, mesmo jeito. Sim, Mas aqui, ó, rompeu. A sim, força vendedora rompeu o acabou verde, rompendo o sim, primeiro candle do dia, né? sim. Porém a E, gente tem e esse a topo criação aqui, de ó, uma. tu considera alguma coisa esse topo aqui ou não? Não, eu não estaria Porque marcando, mas provavelmente eu estaria de olho nele. Eu estaria de olho nele. porque bateu e repicou bem em cima aqui, Mas né? ele não tá, Ele não dá para se tomar uma entrada só por ele, né? sim, não ia tomar entrada. Eu só tava de olho nele, É porque a mas média de 8 ele só isso. aqui é uma mini zona de armadilha no caso, né? Não, não Porque é. tem a 20 Não é. aqui e a 9. Não é porque o preço ainda tá chegando nos preços, Ah, entendi. né? Em outro momento do dia, mais pra frente, sim, seria. Mas como o preço acabou de chegar, né, nas médias, Entendi. Não, entendi, a entendi. gente dá esse desconto. Agora, a gente tem um cenário muito bom de entrada, né? Porque a gente tem uma falha numa nova mínima do dia, que No é seguida de um caso, Bull 180 na média móvel de 20 uhum. períodos. Então, já nesse candle verde, a gente tem uma entrada. Ah, entendi. Ah, tipo assim, Então, essa é o ideal. A gente considera que seria melhor comprar aí do que se o preço estivesse lá em entendi, cima. entendi, entendi. Vamos ver o que eu entendo aqui. O mercado tava lateral para mim, não opero aqui, mas do nada o mercado vai e rompe a primeira mínima do dia, que é aqui, e faz um Sim, pullback com a média de 8 apontada para baixo e a de 20 apontada para cima. Não entraria por conta da média de sim. 20 aqui. E por conta desse Então, topo. E por conta desse topo. justamente o que que o Oliver fala. Esse é o melhor cenário porque é uma falha na nova mínima. Aham. É a lei de mercado número 4 do Oliver Velez. Então aí a gente tem um cenário que o Oliver classifica como um dos melhores, que é falha na mínima. Então, Uhum. e aí a gente tem o melhor que isso está acontecendo junto à média de 20 períodos. Uhum. Então, Tem a assim, apostila dele aí para dar uma olhada? tenho não. Aqui, mas assim, voltando aqui pro assunto. Aqui o mercado falhou em fazer uma mínima e ao mesmo tempo que ele Sim, falhou, ele voltou fazendo um bear 180, né? sim, O bear 180 no caso é quando um um candle de uma cor é engolfado por um candle de outra cor, fazendo exatamente esse movimento aqui, né, mano? Exatamente esse movimento aqui é um bear 180 e o contrário é o bull 180, né? sim. E, e em casos isolados, né, no meio do gráfico, No não é caso, esse que tu tão. mostrou é o Bull 180, e quando acontece É, o bull, com né? a Que é força, quando compradora. acontece com a força vendedora, é o É o Bear bear, 180, que seria que é o urso. o urso, né? É, tá certo. E aqui, beleza. Fez o bull 180, né? Sim, E rompeu. Aqui tu já entraria. Aqui nessa zona aqui tu já sim. entraria. Aí já é um sinal de entrada, sim. O teu stop seria onde? Tu colocaria no fundo Embaixo, da barra? embaixo do evento que me motivou a entrada. Entendi. E de E aí, preferência, deixa ele abaixo da 20 também, que seria um. e qual seria o teu. E aonde que seria o teu alvo aqui no caso? Tu usaria Para calcular Fibonacci? alvo, cara, é uma coisa muito de trader para trader, mas tem algumas formas que a gente usa, como por exemplo, Tu eu ia- vou citar três. A gente tem três opções, né? Para a gente, de mínimo no mínimo, a gente pega pelo menos um para um. Seria, por exemplo, tamanho do teu stop projetado para cima. Uhum, no caso aqui. Então a gente vai projetar essa barra para cima e vai ser o primeiro stop. Que no caso aqui, se eu conseguir Sim, fazer bem aqui já é quase que pegou. Quase. sim. Deixa eu ver aqui. Então a gente tem essa situação. Aí a gente tem o segundo stop, É que sempre é bom deixar uns pela máxima ticks do dia. abaixo
Pra não acontecer o que aconteceu aqui, né? O cara que ficou esperando chegar exatamente onde era, não. Aí vai muito no senso, né, cara? Aham. Às vezes a gente tem que saber quando pegar lucro, o primeiro lucro rápido. Por isso que é sempre interessante a gente não zerar o trade todo de uma vez. A gente tira pequenos lucros que é para a gente conseguir tirar um pouco do peso do trade. Então, Uhum. tá ok. Beleza, A então gente tem primeiro. mais outras formas de projetar alvo, como por exemplo, topo do dia, projeção de Uhum. Fibonacci, que é uma das melhores, inclusive, É, formas de projetar o alvo. que é a que eu uso. Fibonacci. Sim, Fibonacci pra então, mim seria o que? 9 pontos. Um stop de 6,5. sim, Ou seja, seria 1,5 para 1, né? Mais ou menos. Seria 1,40. sim. E depois que É, isso aqui no pior aconteceu. dos casos, tu tá ganhando 1,5 para um Uhum. só. É Então, verdade. no pior dos casos, tu tá ganhando mais do que perdendo já, Uhum. só nessa. Beleza, aí aqui isso aí aconteceu. Aqui, aí o mercado, depois que foi lá. Deixa eu traçar aqui a Aí a Fibonacci para gente ver tem qual é uma que. segunda oportunidade de entrada. Só para ver se a Fibonacci ia ser um pouquinho mais. Ia dar quase no mesmo lugar lá. A pessoa tivesse esperado, cravou, né? Aqui, mas tem que ter sangue de Sim. barata para esperar isso aqui tudo. Então, Por conta de centavos, eu não arriscaria, né? é. Não é bom arriscar Então, assim, não. assim, a Ah, gente tem uma segunda entrada ali a partir das 11h15, começa uma falha nova de mercado tá, então e aparece uma entrada. isso aqui para tu é nada, né? Isso aqui é só uma lateralização, aqui já dá para considerar uma lateralização, certo? Uma congestão do mercado. Sim, mas porque é uma lateralização não quer dizer que Não tem a um gente não trade. possa operar. Entendi. E não Porque quer para dizer que não mim, tenha tendência, tá? O mercado tá lateral, mas não quer dizer que não tenha tendência. A tendência aí ela tá muito bem definida. uhum, Então, eu vejo isso muito com um evento, com um padrão que o Oliver chama de Power Breakout. uhum, Então, se tu tirar o zoom e tu ver isso de uma forma maior, tu consegue ver o que eu tô enxergando, né? Que é um Power Breakout. que aqui é onde é Se que tu tá consegue o. desenhar isso, Aham. tu pega lá o gap. Imagina que já é um movimento de alta. Aham. Então, O tá gap. vendo que o Power Breakout, e sempre os melhores momentos de comprar nesse Power Breakout é quando o Ó, mercado chega nas médias, né? e aqui já forma Aproxima um. um pouco mais pra ver direito. E aqui já também já parece muito. Parece não, é na verdade, né? Sim, Uma figura gráfica que eu acho que tu já saca qual é, que é a mastro, bandeira mastro. sim. Que Que nada mais é que um Power um Breakout, né? power breakout, né? É, Aqui, ó, que a pessoa, para quem é mais insano, aqui ganhou uma nota grande. Inclusive foi onde eu vi o primeiro trade. Que foi onde? Foi aqui. Exatamente aqui, sim. ó. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Foi aqui onde eu vi o primeiro trade. Por quê? Entendi, Porque um congestionamento, um rompimento, uma volta na média de 9 e um pivô sendo rompido depois. entendi. Aqui foi o meu ponto de entrada aqui. O volume também estava alto, eu não vou mostrar o volume aqui, né? Mas o volume estava mais alto. E a pessoa sendo bem doida mesmo, né? Lógico que ninguém vai fazer isso. Mas pegando aqui, ó, só do primeiro alvo. Peraí, deixa eu ver se eu consigo colar aqui. Tá exatamente certinho não, ó. Mas o primeiro alvo de Fibonacci é justamente onde congestionou o É, mercado aqui em cima. Então dá para ver que realmente tem player grande que usa Fibonacci como projeção, como alvo, entendeu? Isso aqui prova já. e tanto para stop quanto para alvo. Uhum. Aí uma coisa aqui, marcando aqui certinho. Ó. Aqui, a pessoa entrou aqui. Eu já entraria aqui nesse candle aqui. E já deixaria esse alvo aqui mesmo para mim. Só que, lógico, eu não ia colocar em 50% essa fibra, né? Eu ia deixar aqui onde ela tá. E entrar mais ou menos aqui. E no meu primeiro trade do dia eu já ia ganhar o quê? Deixa eu ver, pegar aqui. Cara, pior que é até difícil de calcular, porque é um movimento muito grande. Exatamente, ó, mas até o primeiro topo que eu Eu iria pensar em sair literalmente teria 17 pegado o pontos. movimento do dia inteiro só nessa operação. Ia ser 10 pontos
R$ 100 com o contrato, né? Aham. Para 17 pontos. E se eu quisesse levar esse trade adiante, né? Operando com mais de um contrato, aqui ó, era só eu expandir aqui ó. Peraí, é que eu tô me adaptando aqui à sensibilidade do meu mouse, né? Aqui ó. Aqui onde é que o mercado não pega, cara. Foi doido. Inclusive já no outro dia, Valdo, já no outro dia Parece mágico. o mercado faz. Isso aqui não dá pra considerar um fabuloso 4 não, né? Ou dá? Hum, sim, no geral sim, mas Uhum, faltam alguns elementos aí. uhum, Mas também dá para operar baseado no Fabuloso 4. aham. Ou seja, rompeu aqui esse fundo, a pessoa já entra pra fechar esse mini gapzinho, né? Aqui deixa eu ver qual que seria o risco retorno do cara, da pessoa. Cara, em questão de risco-retorno, 12, esse seria o melhor cenário, porque tu quase tá. 13 pontos e até onde foi dá 17 pontos. É, sempre vai Sim, ficar nessa de. Os trades normais, né? Sempre vai ficar nessa de 1,5 para 1. Não existe sim. muito essa loucura de 3 vezes, 4 vezes, não. Só se a pessoa quiser levar muito. Esse aqui ele levou, só que não tem como, né? Porque ele só foi bater alvo no outro dia. Mas a pessoa sim ganharia muitos, muitos pontos. Até onde foi alvo? Até onde foi alvo? Pois aí. Deu Só que a FIBA ela 18 também traz uma pontos. coisa muito interessante, que da mesma forma que tu projeta alvo, tu consegue projetar A retração, níveis de né? suporte ou Aham. resistência e retrações. Então, nessa abertura, a gente já consegue ter uma região, né? Se a gente já tiver marcado, a gente já tem uma região de interesse. Uhum. E aqui também, já com essa projeção de Fibonacci, já dá para ter uma noção também do que por que nessa abertura aqui esse trade não foi para frente. O que que Sim. tu acha? Tu acha que tem Então, a ver ou cara, eu não? já ia te falar sobre isso. Volta lá pra cima, na abertura anterior, só pra gente dar uma olhada como Aqui, ó. funciona. Pra tu ver como isso a gente passa por isso todos os dias. Então a gente já tem essa região marcada. E tu viu que o gráfico já subiu muito desde ontem, desde os Uhum. dias anteriores. Pô, Desde tu a tem essa abertura abertura. anterior, deixa eu Não é pegar que o dia aqui. vai estar descendo o tempo todo, Uhum. mas tu tem essa movimentação super forte na baixa. Aí Olha 60 aí. pontos praticamente, ó. cinquenta e Sim, oito cara, isso é pontos muito. de alta constante, não teve nenhuma queda discrepante Sim. aqui, cara. Foi só alta e alta e alta. É. Como a gente sabe que o mercado ele é feito, né, de ciclos e a gente está vendo que, apesar da tendência ser de alta, a gente pode ter momentos que o gráfico vai cair, a gente está tendo essa abertura que demonstra que o preço chegou numa zona importante. Cara, isso já demonstra que já é uma coisa que a gente pode usar como ponto de entrada. Uhum. A gente tem também espaço do preço, onde ele abriu até as médias móveis, então a gente tem espaço para o trade correr. Então aí assim, aí a gente pode sim fazer um trade de venda curto até as médias. Vamos lá na outra abertura para dar uma olhada. Pra mim, esse aqui seria o trade do dia. Eu ia fechar e ia fazer alguma coisa na Sim. minha vida. Então a gente tem uma tentativa do mercado de ir para baixo, a gente tem uma falha e logo nessa falha, nessa região, né, que não é qualquer região, para quem já tinha marcado, para quem já estava de olho É, nessa mas aqui movimentação, foi, mas aqui realmente foi pega trouxa aqui, porque foi bonito esse movimento aqui, né? sim. É, mas quem estava de olho, quem tinha região marcada já sabia, Uhum. né? Então, assim, a gente tem esse ponto de compra e a gente tem espaço para o trade fluir. Depois disso, a gente consegue. Depois disso, o ideal seria só acompanhar o trade, né? Uhum. E por aqui, tu vê alguma entrada ou só aguardar? Sim, não, até depois ali, até aquele candle de 10,25 tem entrada. Isso. Aqui, né? Nessa região aí, ainda é entrada também. Entrada? Sim, aí também tem margem para entrar também no trade. É, que eu não, eu particularmente eu não vejo onde é que tu vê aqui essa entrada. Ó, Aqui? primeira entrada mais para baixo, aqui nessa falha do 9,35 nessa região aí, tá vendo? Uhum. Desse próximo aqui, 9,35. ó.
Aí é uma Exatamente falha, aqui no aí é a caso, né? primeira entrada nesse candle verde, Uhum. Mesmo nos 10h40. mesmo ele não tendo rompido o candle Sim, anterior, sim, ele já é compra a partir daí. A uhum, gente tem um stop um pouco abaixo dele, de preferência do que o mercado fez nesse de baixa, nove né? h 20 Aqui Sim, é como se fosse um pivô de alta, né? sim. Como é que chama esse movimento? Me esqueci o nome dele. Volta em V, né? É tipo Sim, uma volta em V. pode ser considerado já uma volta em Uhum. V. A E já mini volta tem, em V. sim. Então a partir daí a gente tem a primeira entrada, a gente tem a segunda. Aí a partir daí, cara, tudo é um ponto de entrada, né? O É, ideal na seria que tu verdade é tudo pegasse ponto junto a de média de adição, 20. né? É tudo ponto de adição depois, porque a entrada Sim, genuína já passou. o ideal é que tu sempre pegue por onde a 20 está passando. Então, nesses momentos que o preço ele cai para 20, sempre é uma oportunidade de entrar. E olha, e a pessoa colocando o alvo no topo, né? A pessoa entrando aqui. Vou pegar do meio do campo. Ó, dá o quê? 8 pontos. E o stop é Sim. de 3,97. Ou seja, esse aqui é Então um. aí é questão de quem tá entrando, porque tem gente que não se sente confortável buscando alvo maior. Agora, tem outras pessoas que já se sentem confortáveis em pegar alvos maiores, então vai da pessoa. Uhum, entendi. Então a gente consegue observar que o trade ele flui, né, dessa mesma maneira. Uhum, Ele respeita, e o movimento foi tão forte que ele respeita as duas médias, a de 9 e a de 20. uhum, E a saída, claro, quando o preço rompe as duas médias. Quando o preço para de respeitar as minhas médias, é o momento que eu saio do trade. uhum, entendi. É, daqui já dá pra tirar muita coisa dessas aberturas que a gente viu.